Boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Bem, tudo bem. Fala, Tainá, fala. Já falta menos do que faltava, hein? Falta pouco agora. Contando os minutos, nem as horas, os minutos. É, Felipe? Pior, pior. Só pelo churrasco pagado pelo Felipe. Ah, vai ter, é? Ah, tem que ter, né? Churrasco de formatura. Então tá, vamos começar. Daqui a pouco vai chegando o resto do pessoal. Seu Paulo avisou que ia chegar um pouquinho atrasado. Paramos ontem. Então, estávamos falando das funções administrativas que compõem o processo administrativo e vamos dar continuidade, que ainda faltam outras 3 funções do administrador. Deixa eu compartilhar. Vamos lá, então. Planejamento, vimos ontem, certo? Então, agora vamos falar um pouco da organização, como é que funciona a função de organização dentro das empresas. Organizar, basicamente, é, então, seguir tudo aquilo que foi definido no planejamento, né? A missão, a visão da empresa, os objetivos, as metas, tudo aquilo que a gente falou um pouco ontem, e tem que ser organizado. Então, é onde vai ser dividido o trabalho, onde vão ser designadas as tarefas, onde vão ser agrupados os departamentos, né, os setores, onde será feita a alocação de recursos, tanto os recursos financeiros quanto os recursos humanos da empresa, e onde será definida a autoridade e as responsabilidades de cada um para a realização das tarefas, né? É através, então, da organização que as pessoas elas são agrupadas para realizarem da melhor forma possível as tarefas. E o planejamento, então, era uma parte mais teórica, né, onde era tudo colocado no papel, definição de valores, definição de missão da empresa. A organização parte para é o início da prática mesmo, né, da realização das tarefas. Então, para desempenhar a função de organização, o administrador ele deve listar, primeiramente, todo o trabalho que precisa ser feito, ele precisa dividir esse trabalho em tarefas que possam ser realizadas, todas elas de forma lógica e o mais eficiente possível. Deve ser feita a departamentalização, né, a divisão em departamentos e agrupar as tarefas, quem que vai ficar responsável por qual tarefa, e então criar mecanismos de integração para que os grupos, os indivíduos trabalhem em grupo, né, para facilitar o alcance do objetivo da empresa. Quais as vantagens, então, da função de planejamento e da função de organização? Juntas, elas vão ajudar a empresa a reduzir os custos, elas vão ajudar nas vendas, né? Elas vão ajudar a melhorar o desempenho.
mal digitado ali. Então, por isso elas são funções tão importantes do administração. Falando um pouquinho da divisão em departamentos, né, que a gente costuma, é bem comum a gente ver nas empresas. Ela existe, né, como uma forma de organizar e dividir e integrar o trabalho por meio de uma estrutura previamente definida. Tá? Ela pode ser realizada de algumas formas, que a gente vai dar uma olhada agora. Uma delas é a departamentalização funcional. A departamentalização funcional é a divisão do trabalho que é feita em departamentos e cada departamento possui uma função específica, né? Tá lá a presidência, depois tem as outras divisões ali, os outros departamentos, diretoria financeira, diretoria de RH, diretoria de marketing, então cada um numa função específica e os desdobramentos dentro dos próprios departamentos. Existem outros tipos, esse é o mais comum que a gente costuma ver, dependendo da empresa também. Um outro tipo é a da departamentalização por produto, né? Como um escritório de contabilidade, existe alguns tipos por produto ou serviço, né? Alguns tipos de serviços que são realizados, então, serviço de auditoria, serviço de assessoria contábil e outro departamento responsável pelos serviços de tributos de pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, essa é uma outra forma de divisão em departamentos. Também existe a departamentalização por clientela, né, por tipo de clientes, bancos, por exemplo. Né, existem divisões de departamentos que são responsáveis pelas grandes empresas, outro departamento responsável por clientes, pessoas físicas com alta renda, pequenas empresas e médias, outras só por funções do governo, e outro departamento responsável só por pequenas microempresas, por exemplo. Esse é um tipo de departamentalização por clientela. Além disso, existe a departamentalização geográfica ou territorial, né, que a divisão é feita por regiões, né, por exemplo, uma diretoria que ela é responsável pela América Latina, né, possui escritório em diversos países da América Latina, então existem essas divisões, Argentina, Brasil, México e América Central, e demais países. Esse é um exemplo de departamentalização geográfica. E a departamentalização também pode acontecer por processo, onde a divisão do trabalho é feita pelo tipo de processo que é realizado. Por exemplo, divisão em logística interna, logística externa, marketing e vendas, operações, outro departamento só de prestação de serviços. Então, esses são alguns tipos de departamentalização que a gente pode encontrar dentro das organizações. E o organograma, então, é uma das técnicas relacionadas à organização da empresa, né? Que é comum a gente encontrar nas empresas. Ela proporciona a visualização, então, da estrutura funcional da empresa, né, mostra toda a hierarquia, né, como é que as autoridades, quem são os responsáveis, né, as relações de subordinação. Então, esse é um exemplo aí do TECOM, um organograma, né, onde é possível facilmente identificar o nível do topo da diretoria, né, num segundo nível, as gerências, num terceiro nível, a coordenação, num quarto nível, a supervisão, depois o nível técnico e lá na base, os níveis operacionais. Então, isso fica bem claro e fácil entendimento as questões de responsabilidades, de autoridades e a quem os setores, os departamentos, eles devem se reportar. Tudo isso ajuda a empresa a se organizar dessa forma, as funções dos administradores
são importantes para ajudar as empresas a se organizarem. Uma outra função administrativa é a direção, né? Depois, então, de definido o planejamento, de estabelecida a organização da empresa, resta fazer, então, as coisas de fato acontecerem e as coisas andarem, né? E é preciso alguém para dirigir e fazer o controle das atividades, né? Essa função de direção, então, é que faz uso da sua influência para motivar os funcionários para que eles busquem alcançar as metas e os objetivos da organização, né? Então, nessa função administrativa, ela está relacionada com os relacionamentos interpessoais e do administrador com os seus subordinados, né? Então, aqui envolve muito uma relação de influência, de comunicação, de orientação, de liderança, né, para as pessoas desempenharem as suas tarefas, e de motivação também, é uma função muito importante de quem está dirigindo e controlando uma equipe de trabalho, né? Então, dirigir significa interpretar os planos para os outros, né, ajudar os seus subordinados a entender o plano da empresa e dar as instruções corretas sobre como elas devem ser executadas em direção aos objetivos, a atingir os objetivos. Os diretores, eles dirigem os gerentes, que, consequentemente, os gerentes dirigem os seus supervisores, os supervisores dirigem os funcionários e os operários. Uma função importante da direção é a motivação, né? E a motivação existe, quem dirige precisa manter os seus funcionários motivados, né? Então, por isso a gente vai falar um pouquinho da motivação. Existe uma teoria que fala sobre as necessidades humanas e como os indivíduos eles conseguem ter motivação, né? E essa é a teoria de Maslow. E aí eu vou colocar um videozinho que fala um pouquinho da teoria de Maslow. Gente, como assim? Isso aqui é loucura. Vocês têm certeza que é pra falar? Não é esse ainda. Nos anos 50, Agora o sim. psicólogo Abraham Maslow apresentou sua teoria da hierarquia das necessidades humanas em... Estão ouvindo aí? Tá bom o som? Tudo certo? Tá bom, tá bom. Tá, essa é a uma hierarquia pirâmide. das necessidades Essa teoria humanas. fala sobre o que você, como um homem ou uma mulher, precisa e em que ordem você precisa. Maslow argumentou que todas as pessoas podem se tornar bem-sucedidas e realizadas. O que devemos fazer é ir cobrindo, uma a uma, as nossas necessidades em uma determinada ordem de precedência. Na base da pirâmide, isto é, num local de maior prioridade, são as necessidades básicas ou fisiológicas, como a fome, a sede, a respiração, o abrigo e o sexo, por exemplo. Uma vez que as necessidades fisiológicas são satisfeitas, o próximo passo são as necessidades de segurança. Onde estão os elementos que fazem o indivíduo se sentirem seguros, desde a segurança em casa até os meios mais complexos, como a segurança no trabalho, segurança com a saúde, planos de saúde, etc. Quando a nossa necessidade de segurança e de proteção está satisfeita, devemos enfrentar a necessidade de pertencer, ou seja, a necessidade de ser parte de uma comunidade. São as chamadas necessidades sociais e ficam no terceiro nível da pirâmide. Neste grupo estão as necessidades de se sentir parte de um grupo social, como ter amigos, construir família, receber carinho e etc. O penúltimo passo da pirâmide de Maslow é a necessidade de estima, que agrupa duas principais necessidades: a necessidade de reconhecer as próprias capacidades e a de ser reconhecido por outras pessoas devido à capacidade de adequação do indivíduo. Ou seja, é a necessidade que uma pessoa tem de se orgulhar de si mesma, sentir a admiração e orgulho de outros indivíduos, ser respeitada por si e pelos outros
entre outras características que envolvem o poder, o reconhecimento e o orgulho, por exemplo. E, finalmente, no topo da pirâmide, é preciso autorrealização. Se chegamos aqui, vamos tentar cobrir a nossa curiosidade mais importante, obter respostas mais profundas. Nessa fase são os nossos valores, a nossa busca pelo sentido da vida e nossa paz interior. É quando o indivíduo consegue aproveitar todo o potencial de si próprio, com o autocontrole de suas ações. No contexto profissional e de motivação do trabalho, a pirâmide de Maslow é aplicada da seguinte forma. Na base estão as necessidades de horários flexíveis, descanso físico e mental. No segundo nível, a necessidade de segurança no trabalho, bom salário e garantias de estabilidade. No terceiro nível, aparece a necessidade de construir amizades e boas relações com os chefes no ambiente de trabalho. No quarto nível, é preciso manter um feedback com a empresa, ser reconhecido pelos resultados que apresenta, receber promoções e aumentos de salários ao longo da carreira. E, finalmente, no topo, estão as influências nas decisões, ter autonomia no trabalho. E, para finalizar, é uma frase clássica de Maslow. Se você planeja ser qualquer coisa menos do que o que você é capaz de ser, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal. Chegando. Aceitei aqui. Ronaldo e Diego chegando. Então é isso, pessoal. Dá para ter uma ideia do que é a teoria de Maslow, que é importante que a gente tenha esse entendimento que principalmente quem está na função de direção tenha esse entendimento claro, que ele só vai conseguir trazer satisfação no trabalho se as necessidades fisiológicas, as de segurança, as sociais, as de autoestima e a de autorrealização estiverem sendo satisfeitas, né? Senão o colaborador ele não vai se sentir motivado para desempenhar as suas atividades, diferente um pouco da satisfação necessária fora do trabalho, existe a satisfação dentro do trabalho, que é tão importante que a direção, quem está na função de direção, tenha consciência dessas necessidades dos trabalhadores, né? Como ali no vídeo já falou, né? Horário de trabalho, intervalo de descanso, é uma necessidade fisiológica para o trabalhador ter satisfação, necessidade de segurança no trabalho, né? Necessidade de um chefe amigável, um chefe agradável, clima de trabalho agradável, necessidade de estima, reconhecimento no trabalho, receber promoções, né? Tudo isso influencia no comportamento do funcionário. E a quarta função administrativa, tão importante quanto as outras, de planejamento, organização e direção, é o controle, né? Uma vez que já foi feito o planejamento, já foi feita a organização, a estrutura, os departamentos foram bem definidos, os setores, né? Os diretores das atividades estão bem orientados. O que se deve fazer é controlar os processos, né? Monitorar, então, as atividades dos funcionários, né? E determinar se a organização está na direção
das suas metas, fazendo todas as correções quando necessário. É através do controle, então, que é possível fazer todo o acompanhamento, né, e a avaliação de desempenho da organização, né, se a organização está atingindo as metas que foram definidas, aplicar correções quando necessárias também, é no controle que são feitas essas correções, e verificar, então, fazer um acompanhamento se tudo está ocorrendo conforme foi planejado, conforme foi organizado e conforme foi dirigido. E para auxiliar o controle, então, vem muito as tecnologias da informação, né? Os sistemas, os softwares, auxiliam muito, né? De uns tempos para cá, ajudam, então, a coordenar, a monitorar todas as tarefas com as planilhas de desempenho, né? Quando são colocadas no sistema, é possível controlar tudo isso virtualmente, né? Não tendo que fazer um controle físico, muitas vezes um controle virtual é suficiente, né? Facilitando muitas atividades. Isso dá uma maior liberdade até para os gestores, para os tomadores de decisões, né? De realizar as ações tendo acesso a planilhas que estão online ou que são enviadas via e-mail. Isso ajuda muito nos processos. Então, a função de controle, ela basicamente pressupõe o estabelecimento de padrões, né, de medidas de desempenho, que permitam, então, assegurar que as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera, né, com o que ela deseja. O controle, ela é a última função que ela é desempenhada, então, depois das outras funções administrativas, porque ela é possível que ocorra depois que as outras forem completadas. E controlar uma corporação envolve alguns procedimentos, né, como a auditoria, observação pessoal, inspeções, controles de relatórios, avaliações de desempenho, políticas de controle de desempenho humano, gráficos, análises de dados, orçamentos, os relatórios contábeis, tudo isso são esses procedimentos são procedimentos de controle. E a informação, então, que consta no controle, que consta nesses documentos todos, que é a base, então, do controle. É com base em todas essas informações que são tomadas as decisões e são feitas as melhorias. As 4 etapas, então, que envolvem o controle. Primeiramente, é estabelecido, então, um padrão, né? Seja um padrão de qualidade, de quantidade, um padrão de tempo de atividade, de tempo de realização da atividade, ou um padrão de custos. Depois é feita uma medição, então, do desempenho atual e uma comparação do desempenho atual com o padrão que foi estabelecido lá no primeiro momento, né? Se há diferença entre o desempenho atual e o desempenho estabelecido, então é feita uma ação corretiva para melhorar, né, algumas possíveis os desvios, né, e anormalidades que ocorreram durante o processo. Então, esse são as etapas do controle. E concluindo, então, o que a gente viu sobre processo administrativo, então, como um todo, né? Ele é um processo cíclico, ele é um processo repetitivo, né? Em cada ciclo, o processo, ele tende a melhorar e se aperfeiçoar. Ele é interativo, onde cada função interage com as demais, né? Existem as setas ali, onde uma influencia a outra e todas as funções, elas estão interligadas. Ele é também um processo iterativo, onde há uma sequência de passos em forma de itinerário,
né, sujeito então a ajustes e a correções, e é um processo sistêmico, né, onde ele é analisado em sua totalidade, não é analisado individualmente nas suas caixas. E dentro desse processo entram alguns recursos, né, para ajudar, os recursos necessários para o desenvolvimento, então, que são os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos tecnológicos, né, que vão auxiliar lá no controle, então, como estávamos falando, os recursos de informações, e a saída são os resultados, né? O que vai sair desse processo administrativo, né? Vão sair os objetivos que devem ser atingidos, o desempenho da empresa, né? Que é o resultado desse processo administrativo, o produto em si, os serviços e a eficiência e a eficácia da empresa. Então, falamos de processo administrativo, nas funções administrativas na aula de ontem. Terminamos hoje de falar dessas funções e agora eu tenho uma proposta do jogo, de novo aquele jogo que a gente fez lá na primeira aula, mas agora tem resposta certa e resposta errada, como um teste aí de conhecimento do que foi visto na aula de ontem e de hoje, como uma forma de auxiliar até na fixação do conteúdo. Eu vou passar o link para vocês ali, então, pelo WhatsApp. Deixa eu abrir aqui o meu WhatsApp. Coloquei um tempo um pouco maior para as respostas, porque na outra também eu acho que teve gente que não conseguiu responder e pulou. Então, deixa eu ver aqui o link. Alguma pergunta aí, pessoal? Ninguém me interrompe. Eu vou seguindo. O baile enquanto vocês não me interrompem. Chegou aí depois. Estou trabalhando, pessoal. O Rani. Ok. Tem que colocar ali o nickname, o nome de vocês e depois o jogo, algumas questões. São 10 questões, tá? Sobre planejamento, sobre direção, sobre organização e controle, né? Que envolve essa matéria das funções administrativas. Conforme vocês forem fazendo aí, podem ir falando. Me digam se conseguiram entrar aí direitinho.
Pô, acho que eu tô errando todas, hein? Sério, seu Paulo? Tá difícil? Algumas aí são até questões de uns concursos de assistente administrativo, alguma coisa do tipo de nível médio. Mas elas confundem muito. Ô, seu Paulo, tamo junto então? Tá feia a coisa? Ficar os dois lá na finaleira, os cavalinhos do Fantástico. Tem Ah, o Cal. Também tô. Professor, o que vai aparecendo ali é o que é o ranking ali, primeiro, segundo, como? Desculpa, cortou aqui. terceiro, vai subindo cada guerra. Ah, O que vai quando aparecendo erra, ali vai que cair. a serra vai subindo, descendo, o que é? É os que estão melhor, o Os que estão, ranking. os que vão subindo é os que estão melhor colocados, os que acertaram mais. Ele faz uma classificação de quem está acertando mais. Sim. O seu Paulo estava em primeiro. Eu tô em último nesse aí. Eu respondi só 6. Qual foi a minha colocação, professora? Deixa eu ver aqui se eu já consigo Eu só respondi olhar. 6 só. Eu sou bom, tô em segundo, hein? Olha, Ah, fiquei de último. Ah, tá louco. quem é que está em segundo? O Felipe? Felipe, Felipe.
Felipe, deixa eu ver se eu consigo aqui, não estava conseguindo ver. Eu só siro um papião mesmo, para responder, não siro. Ô, meu, tô dando umas aulas particulares aí depois do expediente da aula aí. Olha aí, hein? Ah, vou ter que fazer. Pedir uma consultoria aí, tu aí. O bom para ele é o Alex. Eu acho que o Alex está respondendo lá com ele lá. Só pode. Bah, se passar aí, se passar. C7 jogadores. Ai, não estou conseguindo ver as colocações. Ah, vamos iniciar de novo então, isso aí, professor. Deixa eu ver. Ah, querem fazer de novo? Não, Eu ia vamos. gostar mesmo. Eu ia Já que não gostar. está dando para ver, vamos voltar atrás, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, então. Ah, aqui, peraí, que eu conseguia. Vamos ver. Não, mas vamos fazer de novo, então. Mas vamos ver se vai melhorar o desempenho. Peraí, ó, temos aqui, ó. Opa, aí que eu tô na última, professora. Temos aqui despontando Luan, Rafael. Desculpa, tem gente fazendo ainda. Tá, eu terminei agora. Tá. Questões. Vamos ver aqui, ó. Teve lá na primeira posição Luan, Rafael e Ronaldo. Não, mas algumas têm peso maior que Por que outras. o meu não apareceu ali, professor? Eu concluí. Mas isso aí não é a mesma pergunta para todos. Nada. Nem o meu. Não, tá aqui embaixo. Peraí. Aqui, ó. Aqui temos outro. Ah, tô de último. Não, tô bem. Tô bem. Tô de Eu que tô ruim, então. Mas aqui... Ah, o Felipe balaqueou, mas nem tá na pesquisa. Tá fazendo outro. Cadê o Felipe, que disse que tava... O Felipe pegou o link da primeira aula. Ah, tá brincando. Nem tá aqui, ó. Por isso que ele estava em primeiro. Só tá ele fazendo. O Josué entrou, não respondeu Aí, nenhuma. Felipe, Felipe tá lá na outra, tá mal. Tá, e o Diego aí, então? Eu também tô rateando? Ou não, tá certo? Ué, o Diego, cadê? tá bom, eu tô em oitavo, tá bom. Ué, Aqui pra mim aparece em terceiro aqui. não tá aparecendo aqui pra mim o Diego. Felipe em segundo. O Clau, que eu não sei quem é, primeiro. Felipe segundo. Diego terceiro. Luan Clau quarto. fui eu que fiz o teste. Cláudia, mas era para tá. testar. Ih, deu zebra, então. Ih, não tá aparecendo tudo. Vou tirar uma foto aí, professor. Aqui o meu já tá. Por que não tá aparecendo? Ó, Diego, peraí que eu tenho que aceitar aqui. Que mais deu? Tá mal. 19 jogadores. Acho que está certo. Aqui, vamos ver mais. Não tá todos, que estranho. Isso não tá valendo, então. Eu respondi só 6 perguntas só. E aí acabou o tempo. É, seu Paulo? Uhum. Mas tá todos aí, professor? 19 aí, tá tudo certo. Tem 18 em aula, mas a senhora 19. Tá os 19 Tá aqui. só tá errada a minha pontuação única, eu fiz de último. Acho que o computador errou. Ô, professora. Oi. Uma pergunta, eu acho que esse aí é daquela primeira, né? É verdade. Isso aqui não é o de hoje. o de hoje. Será que ele misturou? Porque eu tinha botado só Garcia ali e apareceu só Garcia. Então é isso, tá. Outro dia. Não tava batendo. Mas não ficou salvo os de... Vamos de novo. Vamos de novo, peraí. Seu Paulo, não precisa pesquisar, seu Paulo. Acho que tava certo, hein?
Peraí. Eu acho que dá para botar outro. O meu deu certo aí, não? Não consegui ver o de vocês, o que vocês estão vendo aí que tá certo. Ah, então Agora tá bom. apareceu a 4 aí, agora apareceu. Agora falou a 4. Agora eu vou mandar de novo. Peraí. Vou mandar de novo o link, ver se vai fazer outro jogo, vai criar outro jogo. Professor, Oi. o que é o assunto sobre fluxograma, essas coisas assim? Tem uma questão ali sobre as funções administrativas, planejamento, organização e controle. Aí tem a parte que a gente viu de visão da empresa, lá na organização, os fluxogramas, no planejamento, fluxograma, organograma. Ah, o meu deu isso aí, ó. Olha, não sei se tá vendo aí, conseguindo ver. O telefone tá rateando aqui, tá travando, ó. Deixa eu ver. Ah, tá, esse aí que eu certo, não sei por que para mim não deu, não consegui acessar o de vocês, o relatório certo. Tá, então esse aqui tá certo que eu fiz. Esse aí tá certo. Ah, então lá vem É a errado égua. que agora. Peraí. Então lá vem a égua. Lá vem a égua, lá Tá, quem Ah, mas É aí errado vamos isso cancelar, aí, isso aí meu. não valeu? Isso tá em segundo, isso. Não, tá Ah, cancelado isso aí, ô Felipe. Entendeu? Pra lavar a égua, o cavalinho do pânico despontou. Do pânico não, do fantástico. deixa eu ver aqui, ó, agora. Posso começar a Tá, Foi fazer? outra, né, professor? abri outra. Vamos ver se vai contabilizar. Tá zerado aqui. Podem começar.
Fiquei em terceiro ali. Maurício. Deus, cavalinho paraguai agora, hein? Pô, dei uma melhorada agora. Eu também deu uma melhorada. Tava em último, agora melhorei um pouco. Não tô gostando de perder pro Felipe. Ah, mas ele tá sem falar Felipe agora, nem acho que veio errou nessa. tudo. Não, o Felipe Felipe tá até dirigindo o carro. Ô, meu, Não, já vem, vem, tirei vem. segundo, o quê? Vocês querem toda hora e Não, toda sim. hora meu conhecimento acaba, né? O Tainan acordou. O Tainan tava dormindo. Ó, acordou. Pô, até dormindo você espera pra mim, tá louco? Tá louco? Vocês querem fazer toda hora? Eu ganho uma vez só e deu, cara. Ô, Felipe, quem é que tá contigo aí, Felipe? Alguém respondeu isso. Tá com 2 celulares ele. Deu, professora? Salvou o meu aí? Vamos ver. Se todo mundo concluiu. Deixa eu ver aqui. Players. Tá, agora foram 13. Deixa eu compartilhar aqui para a gente ver juntos. Marcos só errou uma. Tá ali, ó, primeiro lugar. Depois o Diego, Tainã, Fernando, seu Paulo tá lá. Metade da prova, seu Paulo. O que mais? Na outra que eu me saí bem, não contou aí. O pessoal já veio mais, já saiu melhor na segunda. E teve o Felipe, que daí não fez essa, né? Aí. O negócio ficou cabreiro, né? Foi tudo no chute. Ficou com medo de não dar certo o chute. Eu tirei segundo na primeira e na segunda aí. Ele tava dirigindo, né? Ele foi tudo no chute. Tá bom, gente. Vai ao passe. Ajuda a fixar um pouco aí a gente vendo as erradas e refazendo também já ajuda para fixação da matéria. Mas tem umas ali que tem que melhorar. Vou ter que fazer uma revisão da matéria aí.
Então, fechamos as 4 funções administrativas do administrador, tá? E é um resuminho da matéria da aula passada e do que terminamos de ver na aula de hoje, tá? E a função de controle, dentro dela, então, existe é necessário que se faça, né? E as empresas dão muita atenção a isso, o controle da produção e o controle da qualidade, né? E esse é um outro ciclo bem conhecido nas empresas e bastante utilizado, que é o ciclo PDCA, que esse ciclo ele ajuda qualquer atividade de gestão ou de planejamento estratégico das empresas. Ele é considerado como uma das metodologias mais simples de ser implantada e bastante eficaz na gestão da qualidade. Vou botar um outro videozinho rápido aqui para iniciar a explicação sobre o ciclo PDCA, que a gente vai falar um pouquinho agora. Sabe o que é PDCA? PDCA é uma metodologia de 4 passos para implantar melhorias em processos ou produtos. Devido ao seu modelo intuitivo e fácil de aplicar em reais ganhos para as organizações, o PDCA é muito usado por empresas de todo o mundo e é uma ferramenta comum em projetos de qualidade e consultoria em planejamento estratégico e gestão da qualidade em geral. O conceito de PDCA fica mais fácil de entender quando olhamos para o significado da sua sigla em inglês. Plan, de planejar, do, de fazer, check, de acompanhar e o act, de corrigir. O que o ciclo PDCA sugere é que qualquer atividade de gestão ou planejamento estratégico que esteja sendo executado na empresa seja conduzido seguindo essas 4 fases. Plan, de planejar em português. É uma etapa em que se analisa os problemas que querem ser resolvidos, seguindo essa ordem: definição dos problemas, definição de objetivos e escolha dos métodos. Aqui o conceito de PDCA começa a se mostrar. A repetição estruturada e organizada em busca de soluções. Do, fazer. Agora é hora de colocar a mão na massa, executar tudo o que foi determinado no passo anterior. Treinar o método, executar, realizar eventuais mudanças, não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática. Cheque. Essa é uma das etapas mais importantes que definem o conceito de PDCA. Depois de checar, você deve agir de forma melhorada, verificando se o padrão está sendo obedecido, verificar o que está funcionando e o que está dando errado, perguntar por quê a cada passo. Act, corrigir. Agora é hora de agir com mais assertividade. As coisas estão conforme programadas? Então continue assim. Na verdade, existem inconformidades? Então devemos agir para corrigir e prevenir os erros. Melhorar o sistema de trabalho, repetir as soluções que se mostraram adequadas. Ao final da 4ª fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para se buscar uma melhoria contínua sem interrupções. Então, esse é o ciclo PDCA, que a gente vai falar um pouquinho agora, sobre qualidade e controle dos processos que muitas empresas elas utilizam. Então, a primeira etapa desse ciclo é o de planejar, né? No planejamento, então, é onde se identifica o problema, se faz a análise do fenômeno, então, né? E analisa qual é o problema e o plano de ação, então, que vai ser tomado para resolver esse problema. Se desenvolvem hipóteses sobre as quais podem ser os problemas e decidir qual delas testar.
Um exemplo, então, é um cliente muito importante de uma fábrica recebeu o seu pedido com 2 semanas de atraso, tá? De 2 semanas depois do que foi definido pelo departamento comercial, né? Então, o ideal é começar definindo o problema, identificando onde que aconteceu esse problema, qual foi a raiz desse problema e de que modo que se levanta e se identifica esses problemas. Uma sugestão é de usar os 5 porquês, né? Por que que então isso aconteceu, né? Que a fábrica recebeu o pedido com 2 semanas de atraso. Bom, a produção foi atrasada, atrasou na fábrica, né? Então, e por quê, né? Porque a fábrica recebeu os parafusos que ela precisava com 2 semanas após o previsto. E por que que isso aconteceu? Bom, o fornecedor do parafuso não tinha os materiais prontos a tempo. E levantando então os porquês, né? E por quê? Eles tiveram dificuldade, então, para obter o aço, digamos, né, que era necessário para os parafusos, né? E por que tiveram, então, dificuldade para conseguir o aço? Porque o gerente é novo e o gerente era inexperiente, não tinha o contato dos fornecedores que eram precisos, por exemplo. Então, para que esse problema ele não ocorra novamente, a solução que pode ser então encontrar um novo fornecedor, um fornecedor que seja mais confiável para evitar que isso aconteça. Mas tem que ir lá na causa raiz para ir identificando como que isso pode ser melhorado, levantar a causa raiz do problema e fazer esse exercício sugestão é fazer esse exercício dos 5 porquês. A segunda etapa do ciclo é a de fazer, né? Depois de identificado o problema, ele deve ser colocado em prática, ele deve ser executado. Então, testar a solução possível, que é a solução potencial, de preferência, testar em uma pequena escala, né? Controlar os resultados para depois, então, aplicar numa escala maior, no processo todo, né? Com o exemplo anterior, então, o ideal seria que seria necessário encontrar um novo fornecedor de parafusos, né? Em 1 mês. E aí, as opções que eu teria era encontrar um fornecedor online ou enviar o meu gerente para visitar possíveis fornecedores de parafusos, ou então contratar um consultor especializado, né, para então encontrar um fornecedor para mim, para que ele encontre o fornecedor ideal. Qual é o orçamento necessário para isso? Né? Eu tenho que levantar qual opção que me permite, então, qualificar que o sucesso desse novo fornecedor em 30 dias, quais são os critérios que eu quero para então eleger esse novo fornecedor, o que eu preciso que ele tenha, e quem vai fazer um novo contrato com esse fornecedor. Essa seria a etapa de executar, então, ir atrás de um novo fornecedor. A terceira etapa é a de checar, então, verificar se a nova solução implementada ela é válida e ver se o resultado ele realmente melhorou o desempenho, né? E em busca de um novo fornecedor, se aquilo vai ajudar o meu desempenho. No exemplo, então, eu decidi contratar um fornecedor especializado para que ele, então, localizasse um fornecedor melhor de parafusos, né? Eu preciso, então, nessa etapa, determinar se essa foi a melhor, de fato, foi a melhor opção, né? Se o consultor, se ele executou a tarefa de acordo com o que foi exigido, com as especificações que eu passei para ele, se eu estou satisfeito com a quantidade que eu gastei com esse consultor e com o tempo que ele realizou a atividade,
se deu alguma coisa errada, né? Quais os obstáculos que tiveram ali no caminho, quais os fatores que poderiam ser mudados para melhorar esse processo e se deveria ter enviado o meu próprio gerente ao invés de contratar um consultor. Então, eu tenho que verificar tudo isso, né? Se foi a melhor opção, se eu fiz a melhor escolha, né? Se o custo realmente valeu a pena. E na última etapa do processo, então, é a etapa de agir, de implementar, então, e para padronizar os processos. Se eu tive sucesso, eu vou padronizar, né? Verificar se a solução ela foi bem sucedida, eu vou implementar e definir como um padrão, né? Caso ela não tenha sido bem sucedida, eu vou aprender e tomar as medidas necessárias para, então, readaptar o ciclo e redefinir a melhor forma de executar. Então, no exemplo, né, com base na análise que eu decidi de colocar um consultor, então eu preciso verificar se colocar o meu próprio gerente para executar essa tarefa talvez seja uma opção melhor. Então, eu preciso voltar uma etapa do ciclo para, então, mapear um novo plano, né, mais uma vez, usar o conhecimento todo obtido, né, lá que o consultor me passou na busca por um fornecedor, usar esse teste piloto que foi o consultor, para então fazer melhorias no ciclo e, numa próxima etapa, usar o meu próprio gerente para que ele busque, para que eu defina então como padrão, para que ele saiba buscar os caminhos então para buscar um fornecedor adequado de acordo com todas as exigências e a qualidade do parafuso que eu preciso, né? Então, se esse se tornar um novo processo padrão para qualificar o fornecedor rapidamente, eu devo trabalhar então para identificar quais foram as fragilidades no processo, né? E ir melhorando sempre esse ciclo, né? Esse processo que é cíclico, né? Ele é um processo que ele tem que ir melhorando em cada etapa. Se na primeira etapa eu contratei um consultor, mas depois eu quero passar essa função para o meu gerente, eu vou ir adaptando esse processo. Então, esse ciclo PDCA, esse foi um exemplo que eu coloquei ali para uma melhor visualização, mas ele pode ser utilizado na gestão de ciclo de vida de produto, na gestão de projetos, na gestão de recursos humanos, na cadeia de abastecimento e em muitas outras áreas de negócios, né? Devido à sua abordagem ela ser iterativa, então ela é possível de ser colocada em vários ambientes, né? E ser adaptada a vários ambientes. As vantagens do ciclo PDCA, ele é um ciclo que é eficaz, né, que a confiabilidade e oferece confiabilidade e maior eficiência na execução dos projetos e nas atividades dentro da empresa, permitindo então um melhor planejamento do desenvolvimento das estratégias e na detecção de falhas ao longo do processo. É um ciclo que oferece melhoria contínua, onde cada parte do projeto ou da atividade ela passará pela mesma etapa diversas vezes, né? Então, é possível identificar os erros e corrigi-los, né, ao longo das etapas. Tem como vantagem também um melhor gerenciamento de riscos, né? Porque ao ir acompanhando cada etapa, é possível identificar os riscos e evitar muitos impactos negativos, né? No momento em que está fazendo o controle de cada etapa. E ele é um ciclo extremamente adaptável, né? Que se adapta facilmente a qualquer tipo de empresa, independente do porte da empresa, seja ela grande ou uma empresa de pequeno porte.
E como desvantagens da implantação do ciclo PDCA, ela pode ser difícil de fazer em algumas empresas, em alguns processos, que por mais que ela seja simples, né, é um trabalho que ele não é muito fácil, porque ele divide todo o processo em etapas, e isso pode tornar o processo mais lento, né, e pode dificultar em processos que exijam agilidade, né, e projetos mais urgentes. Então, nem todos os projetos ele pode ser implantado. E requer compromisso também, um compromisso grande da gerência, dos líderes, né, porque é um processo que requer um comprometimento e uma aceitação que vem de cima para baixo, né? Vem dos coordenadores para a execução, então, para o controle desse ciclo. Então, sem uma liderança que esteja comprometida, né, em acompanhar essas etapas, o ciclo PDCA, ele não vai funcionar de forma eficiente, né, e eficaz, e não vai trazer os resultados e as melhorias e o controle de qualidade que se espera dentro do processo. É isso que nós vimos sobre o ciclo PDCA. Aqui eu vou colocar o ciclo completo, que é um ciclo de melhoria contínua. Talvez em algumas empresas alguém já tenha ouvido falar, ou não, porque também não se envolve com muitos de vocês talvez não se envolvam com muitas atividades administrativas ainda, mas em algum momento podem ter contato com os processos de controle, mas acho que controle de qualidade, isso talvez esteja presente no dia a dia de vocês, né? Alguma dúvida, pessoal? Ficaram com dúvida da matéria anterior? Querem mais os exercícios para fixação de conteúdo? Vocês acham que ajuda aí na hora de competir com os colegas? É um desafio ou não precisa? Por enquanto está muito bom, professora. Tá? Organização, direção, controle, planejamento, tudo certo? Tudo certo, tudo bom por enquanto. Tá ótimo até agora. Perfeito. Os demais, algo a declarar? Nada de dúvidas? Tranquilo até o momento. Para mim, tranquilo, também me enganei ali nos nomes ali de liderança, como ali, acabei ficando lá pelo 11, 12 lá, mas tá bom. É desculpa, meu. É desculpa. Eu também. Ali se confundem muitas funções ali se confundem, né? Pois é. Na real, sabia todas, é só para deixar o Felipe contente. Para não ficar chato, né? O cara chegar em primeiro não é legal, tem que ficar lá pelo meio, tá bom. Tá certo. Se tu chegar sempre em primeiro, lá na frente tu vai receber crítica, meu. É mais fácil a gente ficar no meio ali. Sempre é bom ficar por aí. Quanto menos enxergar a gente, melhor. Se disfarçar, no meio. O seu Paulo gosta da experiência aí, já deu a dica, né? Melhor nem aparecer muito, não se destacar muito, né, seu Paulo? Que o Felipe é exibido. Não é questão de exibido, alemão, é dom.
Ah, ele tem a visão. É a visão. Chutou tudo. Jeff é outra coisa. O Felipe trabalha onde? Trabalha na Rumo ali, na LL. Na antiga LL. A antiga LL. Diz ele que trabalha, né? Ô, professora, o Rony mandou uma mensagem que ele está trabalhando, tá ok? Certo, eu vi ali no grupo. Acho que vocês já estão acostumados a justificar lá, né, com a secretaria, com o curso lá, quando estão de serviço, né? Sim, ele é sempre justificado. Ah, tá. Então tá, pessoal, amanhã vamos falar um pouco sobre gestão de estoque e por hoje atingimos a matéria aí esperada. Ficamos por aqui. Como é que vai ser a prova, professora? Vamos ver no último dia. Por enquanto não vai ter prova, só esses. Não vai ter prova, nada. Não vai ter prova, São Mas talvez a gente coloque mais uns exercícios aí desses para fixar aí o conteúdo lá no final, na última aula. Vamos ver se o cara aquele tem o dom mesmo. Na hora deixou a turma mordida mesmo. Ô, Guriz, o próximo eu nem faço para você não se morder tanto. O próximo eu só assisto a aula e não faço exercício. Isso aí tu não fez sozinho, Felipe. Tinha alguém contigo. O Diego que tinha que acertar aí, ó. Tá com visão além do alcance aí. Vem, Diego. Tu acha então, Rafael? Ele fez que nem o jogo da memória, que ele errou na outra, ele fez de novo, acertou tudo. Ó, esse cara cantou a pedra, rapaz. E já indicou qual é a certa, né? Então tá, professor, é isso aí então, por hoje. Então tá. Mas ali quando vocês respondem, ele marca certa, não? Fala qual é a certa. Marca. Tá certo, tá errado. Entrega ouro pro bandido, cara. Ô, brincadeira. Vamos lá, isso aí. Não. Mais com vocês. Fala se tá certa ou se tá errada a questão, mas não mostra se a certa é A, B, C ou D. Mostra. Mostra. Nossa. Não, mas aí não, tá certo, é isso aí, para saber onde tá errando e corrigir, aprender mesmo. Já entregaram ouro. Duas vezes aí. Já entregaram ouro pro bandido. Não sabia que ia fazer de novo, né? Deus, guri, olha. Não tem problema. A intenção mesmo é mostrar ali como forma de aprender, não de avaliar vocês, mas para aprender mesmo. Errei, mas qual é a certa? Aí já é uma forma de aprendizado. Que só falando ali, mostrando slide, às vezes não fixa o conhecimento. Por isso que às vezes eu coloco uns vídeos ali para dar uma quebrada junto, que outra pessoa falando e explicando a mesma coisa ajuda a fixar. Então tá, gente. Muito obrigada pela presença, obrigada pela participação nas atividades. Tá certo. E até amanhã, uma boa noite. Até amanhã, professora. Boa noite, para todo mundo aí, viu? Boa noite. Boa noite. Aí, valeu, gurizada. Parabéns. Tchau, boa noite. Felipe, assiste a aula amanhã para te tirar 10 de novo, Felipe. Cara, eu assisto, você ficou brabo. Tá louco?